Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram batidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então ele disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, sentados, vamos meditar um pouquinho. Bom, para entender, cada padre usa a sua metodologia, mas para entender, no meu modo, vamos fazer um resgate. Estamos lendo o capítulo 22 de São Mateus. Mas no capítulo 21, está escrito que ele vai contar 3 parábolas. Então nós já lemos a parábola dos 2 filhos que foram convidados para trabalhar na vinha. Um disse que ia, mas depois não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. Domingo passado nós ouvimos a parábola dos vinhateiros perversos. Um proprietário que construiu a sua torre, a sua vinha, com torre, com largar, e arrendou e foi para o estrangeiro. Depois ele enviou os seus empregados para receber os frutos, o pagamento do arrendamento. Mas eles, os vinhateiros, aqueles que arrendaram a vinha, bateram em uns, bateram em outro, mataram. O proprietário mandou outros empregados, e aí fizeram a mesma coisa. Por fim, o patrão, o proprietário, enviou o filho, dizendo: pelo menos ele
vão respeitar, mas fizeram o mesmo, mataram o filho do proprietário. E aí Jesus perguntou, né, para os sumos sacerdotes, os doutores da lei, o que vai acontecer com eles, com esses vinhateiros, quando o dono voltar? Vão ser mortos pelo rei. E aí Jesus terminou o domingo passado dizendo assim: eu sou a pedra que os pedreiros rejeitaram, a pedra angular, né? E agora emendou esta parábola do rei, o rei que fez um banquete para a festa de casamento do seu filho. Então vamos fazer uma descrição desse evangelho. Quem é o rei? Deus Pai. Quem é o Filho? Jesus. Quem são os empregados que vão fazer o convite aos convidados? Os profetas, os mensageiros de Deus. Quem são aqueles que rejeitaram ir na festa? O povo da primeira aliança, mas principalmente as lideranças, as autoridades, aquelas pessoas que ocupavam dessas funções, principalmente. Quem são esses que foram chamados lá das periferias, das encruzilhadas, para participar do banquete que lotou a sala? Todos nós que Jesus chamou durante a vida aqui na terra e após a ressurreição, os que a igreja cativou para fazerem parte desta comunidade. O que é o banquete? O banquete é a aliança que Deus faz com o povo, fez lá no Antigo Testamento por várias vezes. A aliança era quebrada pelo povo, mas Deus refazia essa aliança e assim enviou o seu Filho. E Jesus fez, por meio da sua morte e ressurreição, o último sacrifício, que após este não haverá outro, como sinal da nova aliança, da aliança eterna. Faço uma pergunta para vocês: e a noiva? Por que não falou da noiva? Eu tiro a primeira conclusão, porque para os estudiosos, Mateus une duas parábolas em uma só, em um único texto: a parábola do banquete e a parábola da núpcia, né? Da veste da núpcia, do traje da nupcial, que foi o que a gente leu, que não estava com o traje da festa. Dessa primeira parte do convite, eu diria o seguinte: Deus Pai convidou toda a humanidade para fazer parte da sua família, e fez o máximo para que o seu convite pudesse ser de fato acolhedor, que o seu convite pudesse ser aceito com uma proposta de amor. Muitos rejeitaram, e eu diria que outros aceitaram, principalmente o povo novo, que forma a igreja, que somos todos nós batizados, mas também todos aqueles que fazem o bem, que promove a paz, que promove o amor, que quer de fato construir uma sociedade melhor, porque o reino de Deus é maior que a igreja, é todo o povo do planeta, e tem gente que faz esse bem mesmo longe da gente, fazem o bem, promove a paz, luta por uma sociedade melhor. Todos esses fazem parte então desses que aceitaram o convite. Deus faz o convite aos seus filhos, às suas criaturas. Vamos para a segunda parábola da veste. É muito interessante, vai completando, mas é muito interessante.
O que é um banquete? Banquete é uma festa feita com o objetivo de fazer uma grande celebração, no caso um casamento, preparado com carinho, com amor, para os seus convidados. Para uma festa, nós vamos convidar as melhores pessoas perto de nós, amigos, próximos de nós. E o banquete é esse momento de uma partilha da alegria. Por isso que o banquete é uma festa. É uma festa e é uma festa da alegria, da plena alegria. Por isso que na bodas de Caná, quando estava faltando o vinho, e se viesse a faltar o vinho, era motivo de vergonha para o noivo, porque o vinho significa alegria, e ali no banquete tem que reinar alegria, né? Alegria, esta alegria plena. Mas o reino de Deus é uma analogia com o banquete. Então o que a gente poderia tirar, fazendo uma comparação, daquilo que é rico no banquete, que possa ser rico no reino de Deus? A alegria de ser chamado é a primeira. A alegria de ser chamado a pertencer a esta multidão que vai celebrar este casamento. Alegria plena, a felicidade de encontrar o noivo, no caso é Jesus, celebrar com ele, a plena, eu diria, alegria de encontrar as pessoas próximas do rei, amigos do rei, do filho. Então o reino é para ser, para nós, esse conceito de uma alegria plena, de uma felicidade plena. Mas para entrar ali no reino tem que ter uma veste. E nós vimos no texto que alguém não estava com a veste. E esta pessoa foi retirada e jogada fora da festa. Mais uma vez a gente tem que entender a analogia. Não está falando daqui do pano. Está falando de uma outra coisa. Se a veste não é um pano, a veste nupcial, o que é então esta veste? Esta veste, eu poderia dizer para vocês, que é a nossa identidade enquanto seguidores, enquanto filhos de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, nós estamos imaginando uma multidão, uma comunidade de fé, que vai traçar a sua vida pelos valores que Deus deixou. Imagina que o reino de Deus seja então o quê? Uma comunidade de amor, uma comunidade fraterna, uma comunidade acolhedora, uma comunidade hospitaleira, uma comunidade que gosta de se reunir para celebrar e trabalhar, uma comunidade que se preocupa com o outro, portanto o exercício da caridade, uma comunidade que tem como horizonte construir com os outros da sociedade uma sociedade justa, uma sociedade verdadeira, uma sociedade que vai fazer tudo para o bem comum, porque é uma multidão de pessoas, e se não tiver esses pressupostos, a gente não constrói o reino de Deus. Então o reino de Deus é esse emaranhado de valores divinos que nós absolvemos e nós tentamos viver esses valores. Portanto, os valores do reino são valores de relação, de carinho e amor um com o outro. E nós vemos nas nossas comunidades tudo isso. Na minha, e acredito que aqui, se cada um tem esse sentimento de pertença da comunidade, vai se doar, vai ajudar.
vai partilhar, vai trabalhar, né? Vai fazer com que essa comunidade seja viva, alegre, forte. Mas a gente vê que muitas vezes há pessoas que se fecham em si, que é o egoísmo, a soberba, o orgulho. Por que o rei se enfesa com esse povo que foi chamado primeiro? Eles não deram nem satisfação para o rei. Veio o convite, um foi para o seu negócio, o outro foi para o outro, não deram satisfação, não aceitaram o convite, se fecharam nos seus projetos particulares, logo o egoísmo reinou. E o reino de Deus quer eliminar o egoísmo, o reino de Deus quer eliminar o orgulho, a soberba, a autossuficiência. Todos nós precisamos um dos outros. Não tem ninguém autossuficiente, por mais que tenha dinheiro. Senão vai morrer na solidão, vai morrer no vazio. E o reino, o símbolo do reino é o banquete. É uma festa a nossa vida, quando ela tem os elementos de Deus. Qual que é a nossa veste? A nossa veste é essa identidade com o reino. Deus Pai vai bater o olho dele no nosso olho e vai dizer: viveu os valores do reino, entra para a minha festa. Vai bater o olho lá dentro dos nossos olhos, vai dizer: não viveu os valores do reino, não entrará no meu banquete eterno. É esta a identidade. Para terminar, eu pergunto para vocês: quem de fato veste as vestes nupciais? Nós estamos falando aqui do noivo e da noiva, não é? E agora as noivas falam assim, ó, as madrinhas, vai de azul, vai de vermelho, porque o branco é meu. Porque o branco é a veste, de fato, da celebração do matrimônio dela. Porque o fim do banquete é celebrar um compromisso consagratório. O casal, ele vai fazer um compromisso, né? E o padre ajuda lá falando, né? Ides prometer amor e fidelidade um ao outro, e é por toda a vida. Se alguém fala dos dois fala não tem casamento, porque o pressuposto de uma consagração nupcial é a fidelidade e o amor que vão prometer até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Então o fim do banquete é a celebração nupcial, o casamento, não é? E quem veste então as vestes nupciais? O noivo e a noiva. Quem, no nosso evangelho, eu vou terminar, quem está com a veste da núpcia lá no banquete? Todos. Todos. Logo, como é uma analogia, o que o texto quer celebrar é o nosso compromisso consagratório nupcial com Deus. Por isso que eu estou falando da aliança. Deus quer fazer essa aliança plena conosco. E nós vamos celebrar essa aliança plena com Ele na núpcia do Cordeiro, no reino de Deus, lá no reino eterno. Por isso que a nossa identidade tem que ser de filhos e filhas, porque nós não iríamos celebrar, não teremos a veste nupcial para fazer de fato um compromisso que nos consagra verdadeiramente a Deus com Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.